Primeiro a gente vai começar falando que é a magia, né? Porque é um tema que tem muito misticismo por trás, muita gente tem medo, tem receio da magia, né? E tem motivo para isso, porque infelizmente o que a gente vê por aí não é muito positivo. Mas a gente está aqui para desmistificar a magia, né? Porque a magia, ela nada mais é do que uma ferramenta. Assim como qualquer outra ferramenta que a gente usa no dia a dia para executar uma ação, uma tarefa, a magia também é como se fosse uma ferramenta. E qualquer pessoa pode praticar magia, né? Porque a magia, ela é uma manipulação energética. Por ela ser invisível, ela não é uma coisa tangível. Algumas pessoas desacreditam, não acham que é real, outras pessoas têm medo, né? Porque não vê, não consegue ver, e aí tudo que a gente não consegue enxergar causa um estranhamento mesmo. Mas a magia, ela é uma prática que existe desde que o mundo é mundo. E ela não existe só como prática, né? Eu estou falando aqui de prática das pessoas que praticam mesmo, como as bruxas, como os magos, que usam da magia, mas a magia, ela existe por si só, independente de alguém pegar e fazer um feitiço. Como assim? O mundo, ele já é cheio de magia, sabe? Ele é cheio de acontecimentos que a gente não compreende e que parece mágica. Então, tudo que a gente não consegue explicar, a gente chama de magia, né? Então, por exemplo, a própria criação do mundo, dizem que foi através de um Big Bang, né? De uma explosão, dizem que foi não sei o que, existem várias teorias. Mas, independente da teoria, é muito louco você pensar que do nada criou-se um universo, um planeta ou vários planetas. E, e a gente não consegue explicar. Então, o que poderia ser isso, se não magia? A criação do universo, a criação do mundo, ela é já uma magia por si só. Então, a magia sempre existiu, ela sempre vai existir. E se a gente não usar ela para o nosso benefício, é uma oportunidade que a gente está perdendo, entendeu? Para a gente ir além ainda nesse debate, tem muita gente que vai falar que magia é ruim, porque se você tem a capacidade, o domínio da energia e você pode causar mudanças na sua vida, na vida de outra pessoa, então quer dizer que você se torna muito poderosa. E aí o poder corrompe o homem, né? Só que isso vai depender do caráter de cada pessoa, do caráter do magista. E não necessariamente da magia, vai depender de quem está fazendo, de quem está manipulando essa energia. E aí é a mesma coisa da gente falar, por exemplo, que uma faca é uma arma perigosa e que a gente não deve mais usar facas. Mas a faca, ela é muito útil. A gente usa a faca para um monte de coisa, para cortar comida, para podar uma planta, uma fruta, uma erva, um mato. A gente usa para esculpir alguma coisa, para criar uma arte, enfim. A faca, ela serve para várias utilidades, várias coisas boas também. Só que, da mesma forma, alguém pode pegar uma faca e decidir matar alguém, prejudicar alguém, fazer mal a alguém. Então, isso diz o quê? Isso diz a respeito da faca ou da pessoa? Com certeza, a respeito da pessoa, né? Então, quando a gente tira esse miticismo da magia, a gente olha para ela com esse olhar mais realista, a gente vê que não tem nada de um bicho de sete cabeças, de proibido, não tem nada disso. Você só tem que ter cuidado e responsabilidade, óbvio. Assim como você tem que ter quando você manuseia uma faca. Talvez vocês estejam se perguntando: se eu não vejo a magia, se eu não toco na magia, como que eu faço ela, né? E aí eu sempre falo que
a gente vai aprender a manipular aqui várias ferramentas, vários elementos. Só que o principal ingrediente da magia é a nossa intenção e a nossa fé. Então, a gente pode fazer magia simplesmente com o nosso pensamento, com a nossa fala, com nossas emoções, ou uma mistura de tudo isso, uma mistura desses três. A gente cria uma movimentação energética que pode se materializar na nossa vida ou não também. Depende da intensidade, depende da intenção, né, que você coloca. Então, a magia, ela acontece o tempo todo. Às vezes, até sem a gente perceber, a gente está fazendo magia. Às vezes, a gente quer muito uma coisa e a gente fala, nossa, como eu queria que tal coisa acontecesse, ou como eu queria conseguir aquilo. E aí acontece. E aí você fica até assim, nossa, que coincidência. Não, na verdade, você pode ter feito magia ali com tanto que você desejou, com a intensidade do seu desejo naquele momento, né? E aí, se as circunstâncias também estavam favoráveis, junto com aquela intenção que você colocou, pronto, deu um match ali e a magia funcionou. Da mesma forma que isso pode acontecer muito para o ruim também, e a maioria das pessoas acaba usando de forma negativa por não ter o conhecimento do poder que tem. Então, às vezes a gente fica, nossa, tal coisa vai dar errado. Nossa, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Enfim, sei lá, qualquer coisa negativa que você imagine sobre você ou sobre a sua vida, e aí aquela coisa acontece. E aí você começa a achar que você teve uma intuição de que aquilo iria acontecer. Mas, na verdade, pode ser que não foi uma intuição, pode ser que foi uma magia, uma manifestação de algo negativo que você criou primeiro na sua mente e depois se tornou realidade. Então, a gente também precisa ter muito esse cuidado de separar o que é intuição, o que é pensamento negativo, né? O que é trauma. É importante a gente ter cuidado com o que a gente pensa e acredita, né? Porque tudo que a gente acredita com bastante fé acontece.